Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Hoje, infelizmente, muitos entre nós, por aí nas denominações, estão envolvidos por um evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso já vem acontecendo desde o primeiro século, quando lá o evangelho de Cristo começou a ser pervertido. Isso só vem se agravando ao longo do tempo. E hoje está da forma que está aí, muito misturado, deturpado e pervertido. Misturado com misticismo, com comércio, com outras doutrinas, com ensinos de demônios, com prosperidade financeira, com o amor do dinheiro, com riquezas, com espírito diferente, enfim, com outras coisas erradas que estão levando muitas pessoas entre nós hoje para práticas erradas, para o erro, para se desviar da verdade. É isso que está acontecendo. Então, o Senhor Jesus, quando vê isso acontecendo, ele quer e dá a oportunidade de você, eu e de todos os nossos outros irmãos escapar disso aí, fugir, sair fora, abandonar essas coisas erradas e voltar para o evangelho genuíno, como essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus está dizendo para nós hoje. Com essa mensagem o Senhor Jesus quer que cada um de nós hoje possamos voltar para o evangelho genuíno. É isso que temos que fazer. Então, vamos fazer isso hoje, de forma urgente. É necessário fazer isso. É necessário porque só dessa forma a verdade do evangelho genuíno vai permanecer em nós. E assim nós nunca iremos nos afastar da esperança do evangelho. Então, que nós possamos atender a essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Essa mensagem é enviada por ele com seriedade, porque é sério demais esse assunto. É sério demais e ele quer que nós recebamos essa mensagem com seriedade, para que possamos entender e se conscientizar de que é isso que devemos fazer, para o nosso próprio bem, porque não podemos continuar desobedecendo ao Evangelho de Cristo. E se estamos envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido, está bem claro e evidente que estamos desobedecendo o Evangelho de Cristo. Isso não pode mais acontecer, em tempo algum. Então, você, eu e os nossos irmãos não podemos mais tolerar o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É hora de voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Essa é a vontade dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos outros irmãos e para a vida da igreja de modo geral. É isso que tem que acontecer. Cada um de nós hoje temos que entender isso uma vez por todas, que devemos voltar para o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, isso é algo importante para as nossas vidas. Nós devemos nos edificar no Evangelho, para que possamos fazer tudo por causa do Evangelho. Então chegou a hora de nós entendermos isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus, ele nos dá a oportunidade de acertarmos. E só vamos acertar se voltarmos para o Evangelho genuíno. Então agora é hora de decidirmos o que vamos fazer. Se vamos continuar envolvidos pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido, ou vamos fugir e escapar dele para voltarmos para o Evangelho genuíno. Chegou a hora de escolher. Não há outra opção. Não podemos ficar em cima do muro em tempo algum. Temos que decidir qual lado vamos ficar. E a escolha certa é o Evangelho genuíno. Voltar para o Evangelho genuíno. Voltar para o Evangelho genuíno hoje. Então que essa seja a nossa escolha, para o nosso próprio bem. O Senhor Jesus quer que façamos isso. Então vamos fazer a vontade do nosso Senhor, para que assim possamos estar vivendo de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e também de um modo digno do Evangelho. É isso que devemos fazer, pelo resto de nossas vidas. Pelo resto de nossas vidas temos que estar no Evangelho genuíno, pregando o Evangelho genuíno, se esforçando para entrar no Evangelho do Reino de Deus sempre. É isso que tem que acontecer. Então que isso possa acontecer com você, comigo e com os nossos irmãos hoje, em nome do Senhor Jesus.
Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, eu também vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele quer que nós possamos acertar. Mas Ele quer que nós possamos acertar por conhecer as Escrituras. E nas Escrituras existe um texto que nos faz acertar por podermos praticar o culto racional, o culto que agrada a Deus. Meus irmãos, porque infelizmente nós nos deixamos envolver e se enredar pelas denominações, onde muitos estão indo para esses templos construídos por mãos para cultuar a Deus lá dentro deles, cantando hinos, batendo palmas, enfim. E isso é um procedimento errado. Mas as Escrituras, elas nos exortam, elas nos advertem a praticar o culto racional. Esse é o culto certo que você, eu e os nossos irmãos devemos praticar pelo resto de nossas vidas. Assim iremos agradar a Deus, que irá receber de nossa parte um culto racional. Meus irmãos, é isso que devemos entender. E o texto que fala sobre isso está nas Escrituras. E é baseado nesse texto que vem essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, para que possamos acertar e assim podemos praticar o culto racional, sempre, todos os dias. Então, meus irmãos, esse texto aqui, essa mensagem aqui vai ser muito bem clara. E o objetivo dela é fazer com que nós possamos nos conscientizar, que devemos nos conscientizar de que devemos praticar o culto racional, o culto que agrada a Deus, e não aquele culto que não agrada a Deus. Então, essa mensagem aqui vai esclarecer sobre essa questão. E o objetivo dela é fazer com que você e eu, os nossos irmãos, possamos praticar o culto racional pelo resto de nossas vidas, para que assim possamos viver agradando ao nosso Deus. Então eu vou ler esse texto aqui, essa mensagem aqui, que é muito importante para as nossas vidas hoje. E ela começa assim. O nome dessa mensagem é Culto Racional. E ela começa assim. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, por ignorância eu demorei para entender que o culto racional não era aquele que eu estava acostumado a fazer com um ajuntamento solene dentro de um templo construído por mãos humanas. Porque em Roma era isso que mais acontecia dentro dos templos dedicados aos deuses romanos. E todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo em Roma tinham que ser conscientizados de que o culto ao único e soberano Deus vivo tinha que ser feito, sim, mas de uma outra forma, que era apresentando o corpo de cada um deles por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e não por intermédio de um templo construído por mãos humanas. Meu irmão, Paulo rogou pelas misericórdias de Deus que os irmãos em Roma praticassem o culto racional dessa forma, porque era assim que o próprio Deus queria que fosse feito, porque, afinal de contas, ele era o maior interessado de receber o culto dessa forma, da parte de todos aqueles irmãos que estavam em Roma e que foram chamados para serem de Jesus Cristo. Meu irmão, hoje a Igreja do Senhor Jesus tem que entender essa verdade de uma vez por todas, que é bem clara, que é bem simples e clara, para poder acertar e fazer o culto racional que agrada a Deus. Porque qualquer outra forma de culto a Deus
que seja diferente e esteja em total desacordo com o que está escrito, não é aprovado por Deus. Meu irmão, que você e eu possamos, dia após dia, apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem hora marcada para iniciar e terminar, como está acontecendo por aí nas denominações, porque o culto racional é ininterrupto e contínuo diante de Deus. Meu irmão, o que Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Roma é útil também para o nosso ensino e correção hoje. Então, que possamos acertar por conhecermos o que está escrito sobre o culto racional. Vou repetir. Meu irmão, o que Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Roma é útil também para o nosso ensino e correção hoje. Então, que possamos acertar por conhecermos o que está escrito sobre o culto racional. Então, meus irmãos, existe uma diferença entre o culto racional e o culto que é feito dentro dos templos construídos por mãos humanas, que hoje são denominações. Existe uma diferença e nós precisamos discernir essa diferença para que possamos acertar e para que assim possamos praticar apenas o culto racional, porque é esse culto que agrada a Deus. E esse culto consiste em oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus irmãos, esse é o culto racional. É esse que devemos praticar. É esse que devemos fazer todos os dias, sem parar, de forma ininterrupta, para sempre. Então, meus irmãos, que possamos nos conscientizar disso hoje e assim deixarmos essa prática de culto por aí nas denominações. Que isso é errado, isso não agrada ao Senhor Deus, muito menos ao Senhor Jesus, que Ele manda essa mensagem para as nossas vidas hoje com esse objetivo, de que possamos entender e se conscientizar de que devemos praticar o culto racional. É isso que tem que acontecer com você, comigo e com os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Então vamos deixar que essa mensagem produza esse bom resultado de praticarmos o culto racional, com louvor, com adoração, com a consciência pura. É isso que devemos fazer. Então, meus irmãos, vamos acertar. Vamos deixar as Escrituras fazer com que nós possamos acertar, porque esse texto é muito bem claro e simples, e de forma que não deixa dúvida em ninguém, de que é o culto racional, ou seja, o oferecimento do nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que devemos fazer para sempre. Então vamos nos conscientizar disso hoje, para que assim possamos viver agradando ao Senhor Deus, e para que os bons resultados disso possam acontecer em nossas vidas, em todo o tempo. Então, meus irmãos, essa mensagem do Senhor Jesus cumpre o seu objetivo, de nos conscientizarmos disso, para que assim possamos viver com a nossa consciência pura de que estamos fazendo o culto racional, ou seja, estamos oferecendo os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todos os dias sem parar. É isso que tem que acontecer, com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.